Biblioteca de Bolso. Uma conversa informal a três sobre a relação que estabelecemos com os livros. Uma ideia original de Inês Bernardo e José Mário Silva. Olá, bem-vindos a mais um episódio da Biblioteca de Bolso, um podcast sobre as memórias pessoalíssimas que as leituras nos deixam. O convidado desta semana é Sérgio Godinho, um nome maior da música portuguesa dos últimos 50 anos, criador da banda sonora de sucessivas gerações, desde o tempo dos discos de vinil ao Spotify, onde continuamos a ouvir os seus clássicos como A Noite Passada, Lisboa que Amanhece ou Balada da Rita, e outras canções que voltam a ser essenciais nos tempos que correm, como Liberdade e Que Força é Essa? Ao longo da sua vida artística foi também ator e dramaturgo e escritor, com vários livros de contos e romances publicados nos últimos anos, o mais recente dos quais é Como Se Não Houvesse Amanhã, da Quetzal, editado em 2025, um conjunto de 15 histórias de suicídios, por vezes não consumados, e de personagens a quem o destino já marcou a hora. Aos 80 anos, continua em grande forma e a subir aos palcos para cantar. A 28 de janeiro, juntar-se-á novamente aos Clã, em mais um Conta-me uma Canção, no Teatro Maria Matos, e depois, em fevereiro, leva o seu espetáculo As Canções de Amor de Sérgio Godinho, Biografias do Amor, ao Campo Pequeno, em Lisboa, a 13 de fevereiro, e ao Coliseu do Porto, a 15 de fevereiro. Sérgio, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Foi já bem-vindo. Completo, já foi completo. Já nem preciso estar aqui. Já está quase tudo dito. Não está. Não, e o Sérgio ainda tem muito para nos contar. Sim. E ainda queremos ouvir muito do que tem para nos contar, não é? Sim. Vamos começar pela primeira escolha do Sérgio, que são as aventuras do Tintin, do RG, ou Les Aventures de Tonton. Talvez seja melhor porque tu leste estes álbuns do RG em francês. Os primeiros, sim. O que aconteceu é que a minha avó paterna, que era uma pessoa muito culta, aliás, como o meu pai e os meus pais, de facto, mas ela, eu sou do Porto, e ela, quando começou a sair o Tintin em francês, e digo Tintin, podia dizer Tantan, mas ela começou, quando saíam, a comprar-me, a irmos juntos à Lelo, dos quais tem aquela memória, agora faz 120 anos, não é? Fez agora há pouco tempo. Imaginemos. E foi considerada uma das livrarias mais belas do mundo, enfim, está naquele ranking. E de facto ali um espaço que até inclusive foi-se falado que tinha sido aproveitado para o Harry Potter. Exatamente, uma inspiração para a J.K. Rowling, visto que ela morou ali, a autora morou ali em Gaia. Bom, mas enfim, o que interessa é que ela me comprava os Tintins primeiro em francês, quando iam saindo. Porque eu sou tão vetusto que sou da altura em que o francês ainda era a língua dominante, não é? Não, a língua estrangeira. Sobretudo aprendia-se francês 2 anos antes do inglês. Ou seja, nós tínhamos 2 anos de francês, antes temos depois 3 anos de inglês, depois escolhendo, digamos, a linha, que era uma coisa que depois diferenciava nos últimos anos do liceu os alunos, mas tínhamos de facto 5 anos de francês, não é? E o facto é que eu sempre gostei muito, isto agora é um bocadinho à parte, mas, ou ao lado, mas sempre gostei muito de línguas, que era uma coisa que também era muito praticada. Meu pai era completamente fluente em inglês e chegou a dar aulas de inglês. Ele tinha negócios têxteis, negócios com a Inglaterra, ia muito lá. Ele, sobretudo o inglês, dominava, mas francês também, não é? O francês, lá está, era uma língua muito usada e praticada na altura. E ouviam-se muitas canções em francês na rádio também, não é? Muito mais do que hoje. O meu pai era um melómano, trazia muitos discos, dos quais discos franceses também, mas embora não seja ainda, ele trazia alguns de Charles Trenet, mas depois havia umas cantoras, Jacqueline François, Patachou, etc., não entrou ainda muito naquela coisa que depois eu comecei a entrar, ainda adolescente,
do Jacques Brel, do Brassens. Do Moustaki, Não, por aí, não é? Não, Moustaki é mais tarde. Muito mais tarde. Não, isso eu já estava fora de Portugal. Não, Moustaki é muito posterior, assim como o Gainsbourg é muito posterior. Mas, enfim, a Liga Francesa era muito bom. E voltando ao Tintin, o que há de bastante extraordinário no Tintin, porque eu depois segui sempre e tenho todos os álbuns do Tintin, embora a partir de uma certa altura em português, mas tenho alguns ainda originais, com a lombada já meses feita. Isso é também o sinal de um livro amado, não é? Quando a lombada já se está a desfazer. Porque aquilo também foi lido muitas vezes, não é? E uma banda desenhada, quer dizer, muitas vezes um livro a gente só o lê uma vez, não é? E embora o guarde, embora já me tenha desfeito de muitos, porque a esta altura, quer dizer, sou invadido de livros, mas o que há de extraordinário no RG, no Tintin, no RG como autor e portanto no seu Tintin, é que aquela personagem enriqueceu-se, tornou-se mais complexa, porque os primeiros ele era muito de direita ao princípio. O primeiro é logo no país dos sovietes, não é? Assim, Mas isso ele, no país dos sovietes, ele renegou depois, não quis que fosse publicado. Diga-se passagem que havia coisas bastante acutilantes ali, né? Mas também o desenho evoluiu muito, melhorou muito, mas depois os primeiros, Tintin no Congo, Tintin na América, etc., eram coisas que, embora com bastante humor, eram básicas e tinham só como personagens principais o Tintin e o seu cão, a Milou. Ele foi expandindo as personagens. E ele depois só para aí no sexto, penso que é no Caranguejos das Tenazes de Ouro, penso eu, é que aparece, por exemplo, primeiro o Capitão Haddock, que é uma grande personagem. Que é uma grande personagem, porque é um contraponto com o Tintin. Era um sempre tipo a vociferar e com tipo a dizer palavrões, não é? A dizer não, palavrões não são bem palavrões. Complicadíssimos, não é? Palavrões no verdadeiro sentido da palavra, são palavras muito complicadas. É que tal plasma de não sei quantos e tal, era uma personagem e que ainda por cima era o contraponto do Tintin, que era um tipo um bocado neutro. Certinho demais, quase. Sim, muito atinado, mas ousado, não é? Quer dizer, ele ia, quando havia um perigo, ele ia lá, não é? Mas depois acho que foi um bocadinho antes, também não sou um historiador disso, mas aparecem os irmãos Dupont, que são os gêmeos, não é? Os detetives, polícias absolutamente ineficazes, sim, não é? Hilariantes. Hilariantes, sim. Não, são gêmeos, Dupont com T e Dupont com D. Portanto, e depois aparece o professor Tornosol, que é um sábio, um cientista surdo, e portanto, e aparecem muitas personagens secundárias, segundo os livros. E alguns reaparecem. Até um português, não é? O Oliveira da Figueira. Oliveira da Figueira, que era um negociante e que vendia tudo. Acho que é assim, não sei se é muito adequado àquilo que são os portugueses. Talvez sim, outros países vendessem, outras culturas vendessem mais, mas pronto. Mas, e também o que há de ir tornando mesmo as temáticas muito mais complexas, foi muito influenciado por um amigo oriental, não me lembro de que país, mas que o introduziu muito nas religiões orientais. E depois há outra coisa que eu acho que é uma grande virtude, é que o Tintin acabou com um livro incompleto, que é L'Alphard, acabou com um título incompleto e nunca permitiram, nem ele teria permitido, porque foi em instruções dele, que houvesse com outros... Ao contrário do Asterix ou do Lucky Luke. Do Asterix ou do Lucky Luke, etc., que continuaram com outros autores a imitar o estilo, claro. E o estilo não só literário, mas os desenhos. Aqui o Tintin, quando acabou. E nunca mais foi permitido nenhuma reconversão para efeitos comerciais da imagem Tintin. E isso é muito notável. E eu sempre gostei muito e é engraçado. E esses livros essas edições originais em francês ainda existem? Algumas tenho, umas 4 ou 5. E foste dando também aos filhos e aos netos e tal, ou não? Claro, o que acontece é que
mas não em francês. Mas claro, pois. o meu neto, por exemplo, o meu neto mais novo, os outros também tinham lido, mas o meu neto mais novo, que agora tem 14, mas quando da minha filha Joana, meu neto mais novo, da minha filha mais velha, o António, ele é muito de empreendimentos. Então, pai, com 12 anos, começou a ler todos os álbuns de Tintin, todos, né? E depois, quando acabou, fotografou-os todos assim, numa parede, encostados, ou no chão, não sei, encostou-os todos e considerou um feito o facto de ter lido todos os álbuns de Tintin. Portanto, ele já está convertido. Poluído, já está poluído. E foram comentando, ele foi comentando contigo? Sim, comentamos ocasionalmente, mas não foi assim. É curioso que foi a avó do Sérgio que lhe deu um Tintin e é agora verdade. o Sérgio, enquanto avô, também passa o Tintin Estas ao coisas neto. passam de geração para geração, não é? Quer dizer, eu próprio, as minhas canções são apreendidas por pessoas de várias gerações, não é? Verdade. Sem dúvida. E isso, sem dúvida, tem um público bastante transversal e muitas vezes vem ter comigo, olha, este aqui tem para aí 6 anos, já conhece as suas canções todas, eu, coitadinho. A nossa filha de 7 anos, quando soube que nós vinhamos falar, mas é o Sérgio Godinho, Sérgio Aquele que ela então, pronto, costuma beijinho ouvir. para ela. Um beijinho, sim. Como é que ela se chama? Olivia. Olivia. Sim. Fantástico. Vai gostar de ouvir este Ela pedacinho. sabe, quando falámos no outro dia sobre o que era a liberdade, eu dizia, então como é que diz a canção? A paz, o pão, e ela sabe o refrão todo. Portanto, que é a música favorita dela, é realmente... Nós ouvimos muito no carro. Nós ouvimos também, muito. E ela sabe o refrão todo e diz, pois é, as pessoas para serem livres têm de ter estas coisas todas. Exatamente. Mas atenção, que só a liberdade a sério quando houver liberdade de mudar E decidir. Porque isso, a liberdade de mudar é talvez a pedra de toque dessa canção. Exatamente. Sem dúvida. Dessa canção e da liberdade. E da liberdade. E da liberdade, e do exercício não é? da A liberdade de mudar, claro, do conceito. Sim. Mas ela sabe essa parte também. Passamos, se calhar, para a segunda escolha. Portanto, o Tintin era uma escolha mais de infância, mais com a avó a ir comprar e oferecer os álbuns. E depois, quando é que o Sérgio chega ao Crime do Padre Amaro de Eça de Queiroz? Bom, o Crime do Padre Amaro, que foi, curiosamente ou não, o primeiro romance do Eça, não é? Quer dizer, e que pôs logo ali no mapa aquela figura, aquele romance foi muito importante, é porque é um romance muito bem escrito e transgressor, e um retrato muito, enfim, apurado daquele país cheio de preconceitos, não é? E cheio de vícios e de pecados. Do pecado, porque se trata, no fim de contas, dos amores de um padre por uma mulher, e é um amor que é levado a extremos ao ponto dele, uma vez na igreja, a vestir com o manto da Virgem, não é? Quer dizer, é de facto muito transgressor. E é muito bem escrito e é com aquele retrato social muito sarcástico, irónico e sarcástico que ele tinha sobre a sociedade, as hipocrisias da sociedade, etc. Mas, felizmente, cresci no meio de uma cultura dos meus pais e até amigos, não é? Quer dizer, mas alguns, onde se lia muito, desde o meu pai até por herança também de já cultural. A minha avó chegou a ter um alfarrabista onde eu, para mim, ia para lá porque eu, uma vez por semana, eu tinha umas horas com ela, geralmente ao fim de semana, claro, e ia para lá para o alfarrabista e vasculhava, e aquele cheiro do livro velho, e às vezes com uns bichinhos a saírem do meio dos livros, é uma coisa que eu não esqueço e que me dá uma ternura. Por isso é que eu tenho também uma veneração pelo livro escrito, e eu próprio, quando comecei a ter livros escritos, não é? Mas em papel, não é? Os livros em papel, sim. Eu, quando comecei a ter livros escritos em papel, primeiro livros infantis juvenis, como A Caixa, e depois, sobretudo, o pequeno livro dos Medos, que também foi ilustrado por mim, e depois
o livro de contos. Depois a minha aventura começou mais ou menos em 2015 com, primeiro também ainda um livro de poesia, O Sangue por um Fio, poesia não agregada a qualquer música, não é? Mas depois o livro de contos, os 3 romances que fiz, não é? E depois agora este, como se não houvesse amanhã. Mas o objeto do livro, para mim, causa-me uma comoção particular, porque tenho toda essa memória da importância dos livros. Bom, e à parte disso, voltando ao essa, os meus pais eram completamente devotos, eram queirosianos até dizer chega, não é? A região onde passava por... Apesar de serem do Porto, que podiam ser mais camilianos, mas se calhar eram mais... Não, então essa de Queiroz morreu, nasceu na Póvoa de Varzim. Sim, também é um homem do Norte. É um homem do Norte, não é por aí. Não, e isso não quer dizer nada. Eu sou do Porto, mas sou do Sporting. Eu sei. Portanto, é das muitas coisas que eu gosto no Sérgio. É uma questão de bom gosto. Não, mas portanto, mas também, quer dizer, agora infelizmente o Boa Vista está-se a extinguir. É verdade. Mas havia mais que um clube no Porto. E havia Salgueiros também, perto do Campo de Salgueiros. Eu até aos 7 anos vivi perto do Campo de Salgueiros, ao pé do Campo de Salgueiros. E aliás, é o único clube que eu cito numa canção minha, não é? Na canção Porto Porto, do meu segundo disco, eu digo, lá nos degraus do mercado, vi 3 senhoras em prantos, cobrindo o rosto com véus e o corpo com negros mantos. Perguntei, devem ter perdido pai, marido ou companheiros. Responderam que ao marido, quem perdeu foi Salgueiros. Portanto, quer dizer, é logo um retrato bem do que era o Salgueiros. Bom, mas enfim. E, portanto, os meus pais tinham, como é evidente, todos os livros de Essa de Queiroz e praticavam-no amiudamente. Aliás, a minha mãe, é curioso que a minha mãe morreu com 92 anos. Mas ela sempre gostou de ler e leu até muito tarde. E perto dos 90, depois até isso perdeu, mas enfim, é natural. Mas perto dos 90 ela começou a ler os livros do Essa porque já não tinha capacidade de ler um livro novo. Voltava àqueles mas que já voltava àqueles que tinha conhecido, porque de certo modo o caminho está feito, não é? Quer dizer, é um caminho de conforto, não é? Há um certo conforto em relermos. Há um conforto e o reconhecimento, não é? O reconhecimento daquilo que já nos é familiar e que continua a ser estimulante. Porque o Essa é muito estimulante na escrita, ele prende, aquela coisa que costuma dizer, não é? Prende, não é? Também já fizeste esse exercício de voltar aos livros do Já Essa, voltei 1 ou 2, sim. Já voltei ao Primo Basílio, já voltei a 1 ou 2. Há um livro que tem essa que eu, de facto, acho que nunca li, ou então não acabei na altura, que é Ilustre Casa de Ramires, não é? E que sei que é um livro de um teor um bocado diferente, que ainda há pouco foi citado na última mensagem da República, pelo Marcelo, enfim, citado um bocadinho abusivamente, porque ele daí tirava, digamos, um retrato do português, quando não é realmente assim. Mas pronto, mas portanto foi um livro que foi importante, até porque entrei logo na grande literatura e nunca a deixei, não é? Quer dizer, que idade é que tinhas nessa altura? 14, 15 anos? 13 anos. 13 aninhos. Cedo, não? 13 anos para ler o crime mais uma vez que é poluído. Sim. Mas foi importante também. E também em relação aos meus pais, mas não foi por isso que eu o fiz, não é? Mas essa comunhão com os meus pais, porque era o único filho que era leitor, digamos. Então o meu irmão mais novo, que era muito parecido, que tem menos 5 anos, o mais velho agora já morreu, mas continuou a ler, digamos, mas não lia como eu. Mas o mais novo, meu pai eram muito parecidos os dois, o que às vezes dá uns clashes assim um bocado piores.
O meu pai ficava desesperado porque ele não lia, e depois dizia, tens que ler Os Três Mosqueteiros, porque é um livro de aventuras. Ao menos os Três Mosqueteiros. D'Artagnan e tal. Exatamente. Mas nem assim. É curioso, portanto, começámos com a infância, isto foi o início da adolescência. Eu presumo que o Pela Estrada Fora terá sido mais tarde, se calhar que no fim da adolescência. Foram os 3 livros que eu escolhi para, quando me foi proposto para escolher 3 livros, eu escolhi 3 livros que li antes dos meus 20 anos. Pois muita coisa li, mas é a gênese, não é? Quando se fala de livros importantes, eu andava no liceu tinha cadeiras comuns e tornámos muito amigos com o Manuel António Pina, que é sebejamente conhecido. Um grande poeta, um dos grandes poeta e grande ficcionista. Sobretudo também. grande poeta, não é? E cronista também. E cronista também, no Jornal de Notícias, esteve durante muitos anos e éramos muito amigos e ele deu-me a conhecer, foi ele que me deu a conhecer o Neruda, por exemplo, porque nós íamos, eu tinha uns 16 anos, foi nos últimos anos do liceu, íamos para um café que havia ao pé lá, chamado Orfeu, onde era um café que era bastante conhecido, né? Pronto, onde se parava. E deu-me a conhecer, sim, o Neruda, que foi importante a nível da poesia, conhecer as odes elementares, coisas assim. Mas também o Jacques Kerouac. Também o Jacques Kerouac. E o Jacques Kerouac, que tinha um livro que foi importante, aliás, no percurso dele, que é o On the Road, Pela Estrada Fora, em português, estava traduzido. Eu penso que ele não estava muito bem traduzido, mas isso dava um charme suplementar porque se ouvia o inglês por trás, da tradução. Isso é curioso, que eu tive a consciência disso e isso não me perturbou. Mas o que aconteceu com On the Road não me aconteceu com mais nenhum livro. Ele fez-me agir, ele fez-me ter vontade de sair dali, de ir pela estrada fora e não só de conhecer outras paragens, acabou por ser um conhecer mundo, que não é o caso tanto do On the Road, a coisa passa-se mais na América, não é? Estados Unidos, sim. Estados Unidos, mas sobretudo essa vagabundagem um bocado filosófica Depois foi durante os teus 20 e tal anos, não é? Aos 20 e tal anos deste... Aos 22 anos, depois de ter estado psicologia, finalmente saí de Portugal e conheci mesmo porque eu queria sobretudo viver autonomamente, mas eu fui para estudar psicologia em Geneve, fui aluno do Piaget, mas era uma aula simbólica, uma aula de cátedra semanal. E não aprendi grande coisa, porque aquilo era muito... Não, aquela psicologia era muito teórica, dominada pelas ideias do Piaget, era muito... Tinha que ser segundo os princípios dele, não é? Pois. Era sobretudo o desenvolvimento do cérebro da criança, das aprendizagens, etc. Epistemologia genética, que é um grande nome. Eu acho que o Capitão Haddock podia usar este nome à vontade. Seu epistemólogo genético, exatamente. Sua espécie de... Mas, pronto, então fiz a ruptura para toda a vida, e ainda bem que a fiz. Deixar os estudos académicos, sendo que depois foi chamado para a guerra, porque estava adiado, quando estava a fazer estudos universitários, estava-se adiado do serviço da tropa /guerra, não é? Em África, /guerra colonial, e foi quando parti à boleia pela Europa fora, on the road, pela estrada fora, só com a minha viola. E é um bocado aquele culto da liberdade, de não saber exatamente para onde é que se vai, eu queria era viver e vivia com muito pouco dinheiro. Tinha assim, até porque no segundo ano que eu estudei, os negócios do meu pai, que antes me dava dinheiro, tinham corrido muito mal, então eu era trabalhador estudante, né? Portanto tinha dinheiro bastante parco. Mas andei, depois fui ter a Amsterdão. Também é uma das coisas que eu queria, era atravessar o mar, a trabalhar num barco, não é atravessar o mar como num cruzeiro, num cruzeiro, não é? Não, aquilo era um semicruzeiro, tinha 200
passageiros, mas era meio carga, meio cruzeiro. Trabalhei num barco holandês. Trabalhei primeiro como estivador no Porto de Amsterdão, não é? Uma canção do Brel. Honrando o Brel, no Porto de Amsterdão. E trabalhei na cozinha de um barco, que fui até a Jamaica, Trinidade, Coração, mas antes, com 3 dias em Ponta Delgada, não conhecia ainda os Açores, e foi o meu primeiro contacto com os Açores, que de facto eu tenho uma grande atração para os Açores. Acho que tem a ver um bocado com aquela terra vulcânica, não é? Quer dizer, mas aquela terra, o poder daquelas ilhas plantadas no meio do mar é muito forte, e já voltei muitas vezes. Falta-me conhecer ainda 2 ilhas. 2 não, 3, porque também não conheço o Corvo. Mas pronto, mas o resto conheço bastante bem, geralmente para cantar, mas já fui sem ser para cantar, mas para cantar várias vezes em Ponta Delgada, etc. Bom, e então o On The Road fez-me ter necessidade quase mesmo física de partir. E isso nem todos os livros, se pode dizer isto, todos os livros, não é? Quer dizer, é verdade. Quer dizer, sei que houve gente que se matou por causa do Werther, não é? Sim. Adolescentes que se suicidaram, mas que não é isso que eu desejaria. Não é esse tipo de partida. Não é esse tipo de partida, não. Não é esse Embora tipo te fascine a questão do suicídio, não é? Vais a seu último livro, não é? Não, no último livro eu tive também um bocado de necessidade de refletir sobre o que era Sato do suicídio, não é? Como se não houvesse amanhã. Este último. O que era isso? Para já, assumir que há uma liberdade individual que nem sempre é muito bem vista para a sociedade, não é? Eu acho que há qualquer censura na sociedade, e até uma censura a nível noticioso, mas aí até posso compreender, digamos. Ela existia já antes do 25 de Abril e continua a existir, mas enfim, não tenho mas nem não interesse. É só em Portugal. Não tenho nem interesse de dizer que uma pessoa se atirou da ponte, certo. não é? Até porque depois há o fenómeno da imitação, há pessoas que imitam, pronto. Não, claro. Portanto, mas é sempre esse interesse pela psicologia do ser humano, isso na verdade nunca o deixou. Mas isso não mas não foi dos estudos académicos. Não, mas, com certeza, mas já estava... Não, sempre me interroguei muito e sou muito curioso e olho muito à volta. Se calhar foi por isso que foi para a psicologia. Foi um bocadinho, foi, mas não foi, mas foi gorado, quer dizer, não foi gorado a nível de... Porque eu não diria era que o Sérgio depois fez psicologia por outros meios, não é? Até na observação para as canções, na observação das pessoas, no tentar compreender o que é que as pessoas são, o que é que são as relações. As pessoas não existem por si, existem também como ser social, não é? Quer dizer, e portanto... tentar compreender o que é que são essas inter-relações, não é? E não são só do foro freudiano, não é? Quer dizer, elas são das simples relações sociais, de pais para filhos, de amigos, de paixões, de traições, de ciúmes, o que é isso tudo de poder, não é? Agora temos o fenómeno extremo, e nem vou falar mais disso, porque até a pessoa fica mal disposta do Trump, não é? Quer dizer, do sede de poder, não é? Quer dizer, o que é isso? O que é que faz às pessoas, e as pessoas serem sensíveis a isso, não é? Serem sensíveis, não é? Quer dizer, portanto... Sempre gostei muito de olhar à volta e de ser curioso e ter as antenas ligadas. Às vezes é uma chatice, não é? Mas nós gostamos muito daquilo que vai captando com as antenas. Infelizmente o nosso tempo de antena também já chega ao fim. Vamos só recordar que falámos de Les Aventures de Tintin, de Hergé, publicado em francês pela Casterman, mas em Portugal podem encontrar os livros editados pela ASA. O Crime do Padre Amaro, de Essa de Queiroz, está disponível em várias edições, nomeadamente a da Livros do Brasil, e Pela Estrada Fora, de Jack Kerouac, editado na Relógio d'Água, com tradução de Armanda Rodrigues e Margarida Valdegato. Provavelmente melhor do que aquela que leu. Melhor. Provavelmente melhor. Muito provavelmente. Quase certeza. Quanto à edição deste episódio, foi da responsabilidade do Tiago Arato. A música do nosso genérico é do Daniel Leitão, com base na música dos Broke for Free. A coordenação de podcasts do público é do Amilcar Correia. Sérgio, muito obrigada. Muito obrigado. Muito obrigado. É um prazer. E é um prazer reencontrar-vos também. Para nós também. Igualmente. E para quem nos está a ouvir, até para a semana, Zé Mário, até para a semana para ti também. Até para a semana, Inês.
As redes sociais são um espelho da realidade ou nem por isso? Acham que eu sou inquebrável e não sou. É sobre isso que vamos refletir no novo podcast do Público. Eu choro, eu deixo-me ir abaixo. Eu sou Inês Duarte Freitas e no podcast A Vida Não É O Que Aparece converso com personalidades bem conhecidas nas redes sociais e fora delas sobre o que se passa do outro lado do ecrã. Não é fácil estar no país sozinho, não é fácil a onda de ódio que a gente está recebendo nos últimos tempos. Eu decidi que eu vou mostrar menos da minha vida. São conversas de vida e sobre a vida para ouvir no Público todas as terças-feiras a partir de 27 de janeiro. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.